Som, testando, 1, 2, tá todo mundo me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Ninguém tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ai, ai. Engraçado, eu não consigo achar o chat aqui, e aí eu não sei se vocês estão falando alguma coisa comigo ou não. Ah, e aí. Tá. Não sei se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se tá tudo certo. O som tá legal, Arthur. Tá dando pra ouvir. Show de bola. Bom, então. Vou esperar mais uns 3 minutos para começar, para fechar 5:10 e a gente ficar 10 minutos atrasado, porque 10 minutos é bem melhor do que 7 minutos, né? Então, daí a gente começa, pode ser? Então, daqui a uns 3 minutos a gente começa. Melhor ainda, aproveitando que a gente já está todo mundo aqui, vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre os seminários anteriores, sobre, enfim, as aulas anteriores, alguma pergunta, alguma dúvida que surgiu? Alguém conseguiu construir o polígono de 15 lados? Se não conseguiu, não tem problema, a gente vai fazer hoje, mas alguém conseguiu? Sei lá, alguma coisa aconteceu, não tô vendo o chat. Bom, já deu tempo, vamos começar então. Deixa eu preparar a apresentação aqui e compartilhar a tela. Peraí.
Deixa eu deixar o GeoGebra já armado aqui também, para ficar mais simples nossa brincadeira. Aí, beleza. Então, aqui. Tá todo mundo vendo minha tela? Vocês estão vendo minha tela? Acho que sim. Pelo menos está com contorno vermelho. Vou assumir que sim, se não estiverem, se manifestem. Podem... Dá pra ver sim, Arthur. Aí, show de bola. Valeu. Então, vamos começar a brincadeira. A gente estava aqui. Ctrl L. Aí. Então, no seminário passado, ontem no caso, né? Eu encerrei mostrando ali uma lista de polígonos que são construtíveis, né? A gente tem o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono. Daí vem o de 8 o de 8 lados a gente não fez, mas eu falei para vocês que era só pegar o de 4 lados e dividir, né? Calcular então, traçar as mediatrizes de cada um dos lados. O de 10 é só pegar o pentágono, que a gente também fez na aula passada, e calcular as mediatrizes. O de 12 é o mesmo processo, só que agora com, né, o de 6 lados. Bom, o de 15, ele é um pouquinho mais complicado. A gente vai fazer ele agora. Então, deixa eu pegar... onde que eu vou pegar ele? Eu acho que é aqui. Polígonos regulares. Isso, show de bola. Bom, então, a gente está aqui já setado com o nosso círculo, né, de raio 1, e está marcado o segmento AB aqui, que tem medida 1, né? Então, o espírito é o seguinte, a gente sabe construir o triângulo, né? Basta a gente encontrar o número complexo, que tem raio 1, e que dista 120 graus, isso, do eixo X. Então, esse B' aqui, né, esse que eu marquei aqui, ele é um número complexo, certo? De raio 1, ele é aquele E elevado a I 2π sobre 3i, ok? Esse número complexo aqui, né? Esse ponto que representa o número complexo, ok? Bom, aí o seguinte, repare o seguinte, esse cara é um número complexo e quando você eleva ao cubo dá 1, certo? Como 15 é um múltiplo de 3, então quando você eleva esse cara a 15, também dá 1. Então, ele também vai estar no... isso. Ele também vai estar... também vai ser um vértice do polígono de 15 lados, né? Do pentadecágono, né? Ele também vai ser um vértice do pentadecágono. E a mesma coisa quando você constrói o polígono regular, mesma coisa quando você, enfim, o número complexo que dista, aí eu não vou saber quanto que vai ser 360 sobre esse cara aqui. Acho que é. Isso. Ele também. Esse B1 linha aqui. Esse cara... Não, acho que eu fiz alguma coisa errada. Pera só um segundo. Rotação... Ah, é isso mesmo. Tá certo? Aí por que ele tá mais pra cá, então? Era pra ele estar menos, né? Do que esse cara. Olha, tem uma coisa estranha aqui. Rotação de B. Deixa eu tentar fazer de volta isso, porque eu acho que eu fiz alguma besteira. Aqui tem que ser exatamente 360. Isso aí, pronto. Agora tá certo. Esse cara aqui. Fechou. Então, ó, tanto esse número complexo que a gente representou para esse pontinho aqui, né? Deixa eu marcar esse segmento aqui. Isso, bem melhor. Esse segmento aqui. Quanto esse segmento aqui, esse número complexo
que está representado pelo B', e esse número que está pelo B'1 e que está representado pelo B', eles não são, eles são raízes 15ª, né? São 15º raízes da unidade, ou seja, o número complexo quando você leva a 15 dá 1, mas eles não são raízes primitivas. Porque quando você leva, por exemplo, o número que o complexo está representado pelo B'1 aqui, vou chamar ele de vou chamar o número complexo B'1, tá? Mas o número complexo aqui, quando você leva a quinta, ele já dá 1. E quando você leva esse cara ao cubo, ele já dá 1. Então nenhum desses dois são primitivos, mas eles são raízes também, eles também vão ser vértices do pentágono, do pentadecágono regular, ok? E agora o que eu vou fazer é construir um número complexo que é o produto dos dois. Então, bom, o número complexo que vai ser o produto dos dois, o ângulo dele com o eixo x, né, vai ser alfa mais beta. Alfa mais beta. Fechou? Ele tá aqui. Esse cara também é também é um vértice do meu pentadecágono, ok? E agora o que eu vou fazer é continuar a construção usando esse cara aqui. Se vocês fizerem a conta com calma, escrever o número complexo da forma e elevado a 2π sobre, por exemplo, esse cara sobre 5 e esse cara sobre 3i, e multiplicar esses dois números complexos, você vai ver que esse daqui também é uma raiz primitiva. Então, se eu seguir o processo de construindo os próximos números complexos que tem ângulo, por exemplo, alfa mais beta com esse cara aqui, certo? Continuando para cá, você vai ver que a gente vai construir, então, assim, o pentadecágono, quer ver? Então, aqui, e esse cara tem que medir alfa mais beta. Deixa eu marcar esse pontinho aqui. Não, então, construiu celinha, agora vamos continuar aqui. Alfa mais beta. Repare que a gente encontrou, tá indo assim, tá pulando quase dois quadrantes, né, de uma vez só. Então, continua aqui a construção, ganhamos o C2 linhas, continua aqui a construção. Ganhamos o C3 linhas, e aí, enfim, seguindo aqui. Ele parou em cima do B, né? O E. O próximo que eu vou fazer vai me dar o B' de volta. Não, me deu entre o B', ok. Terceira construção, me dá o B' de volta. Então, aqui vai me dar B' de volta, certo? E aí eu vou seguindo a construção, ok? Beleza? Aí, pronto. E aí, assim que a gente ligar os vértices... caramba. Eu parei de compartilhar a tela? Acho que eu parei. Pronto. Tô compartilhando de volta, né? Tá com negócio vermelho, deve estar compartilhando. Enfim, daí a gente continua aqui a construção. Então, só traçar os segmentos. E aí, tá aqui. Opa, eu pulei um cara aqui. Bom, tudo bem. Vocês entenderam qual é o processo, né? Acho que é mais fácil eu pedir para ele fazer sozinho, para não ter que ficar, enfim, rodando tudo aqui. Vou colocar aqui, e eu quero que você tenha 15 lados. Ok, pronto. Tá aí. Tá aí o nosso pentadecágono. Construímos ele, então. Tudo que a gente precisou fazer foi pegar duas raízes, uma raiz terça da unidade e uma raiz quinta da unidade, e multiplicar as duas, e a gente ganhou uma raiz 15ª da unidade. Beleza? Bom, então vamos continuar o processo. Então, aqui a gente já fez o de 15, né? O próximo
é o 16, também é tranquilo, e daí tem o 17, que é especial, e a gente vai ver, então, a construção dele agora com calma. Na verdade, não exatamente a construção. Veja, se vocês lembrarem, quando a gente construiu o pentágono regular ontem, o que eu fiz foi não construir exatamente o pentágono regular. O que a gente fez foi encontrar o segmento cosseno do ângulo que a gente queria, né? No caso, cosseno de 2π sobre 5. E aí encontramos o segmento que tinha essa medida e pronto. A construção seguiu daí. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Nossa. Aí tá. Deixa eu abrir a construção aqui para vocês verem com calma o que eu quero dizer especificamente. Então, editar. Aqui. Não quero gravar nada, muito obrigado. Tá aqui. Esse cara, marcando ali todas as raízes, é o polígono regular de 17 lados, ok? O heptadecágono, isso, exatamente. Esse ângulo alfa aqui é o ângulo de 2π sobre 17, esse ângulo aqui, beleza? E o que a gente vai mostrar que é construtível, na verdade, nem construir, o que a gente vai mostrar que é construtível é que quando você traça essa perpendicular aqui, isso, esse segmento aqui, que é o cosseno de alfa, a gente vai construir ele, ok? Então, esse vai ser o processo. Vamos, na verdade, provar que esse cara é construtivo, né? Então, vamos lá. Mais ou menos como o Gauss fez. Ctrl L. Aí, show de bola. Bom, então, como disse, basta construir esse número complexo aqui. O que a gente vai fazer é pegar todas as raízes 17ésmas da unidade, ok? Todas as raízes, todos os números complexos quando você eleva a 17 dá 1. Notar que, como o 17 é primo, todos esses caras aqui, ó, então todos esses caras aqui que eu marquei são primitivos. Então basta encontrar qualquer um desses, tá? Todos eles são raízes primitivas, menos um. O 1 aqui, que eu não denotei ele não é uma raiz primitiva, né? Claro. Porque 1 elevado a 1 dá 1 e daí, enfim. Mas todos os outros são raízes primitivas. Então é isso que a gente vai fazer, né? Bom, a gente sabe que todos eles são raízes primitivas. E a gente tem esse daqui, que é o polinômio minimal dele. É o polinômio ciclotômico, é o 17º, isso, polinômio ciclotômico, certo? Então, a gente vai estudar esse polinômio aqui e vamos brincar com ele, tá bom? Na verdade, com as raízes dele. Primeiramente, a gente vai ordenar as raízes primitivas desse jeito. Note que o que eu estou fazendo é pegando uma raiz e elevando ao cubo. Daí eu pego essa raiz e elevo ao cubo de volta. Daí eu pego essa raiz e elevo ao cubo. Só que, ó, quando você eleva 9 ao cubo, você está fazendo 9 vezes 3, certo? Só que 9 vezes 3 é 27. E aí passou de 17, ok? Passou quanto? 10 de 17. Então, volta ômega 10 aqui. O que você está fazendo, na verdade, para quem sabe, é brincando com congruência módulo 17, tá bom? As potências aqui vão aparecendo em congruências módulo 17, ok? É por isso que, por exemplo, quando você está o 13, ó, o 10, quando você leva ao cubo, vai dar 30, e aí é um 13 múltiplo de 17, e aí assim por diante, ok? Inclusive é 13 depois de 17, né? O múltiplo que você vai usar para passar desse para esse, no caso, é o próprio 17. Enfim, mas aqui que você está trabalhando é na congruência módulo 17, ok? Nas potências. Bom, prosseguindo, o que a gente vai fazer vai ser separar os números complexos dessa maneira aqui. O que eu estou fazendo segue essa lista, começa no primeiro, pula um, soma com o segundo, pula um, soma com o terceiro, pula um, soma e assim por diante. Tá, uma coisa importante que vocês têm que notar, e aí monto o número complexo y1 e y2, tá? Uma coisa importante que vocês têm que notar é que a parcela que tem, por exemplo, ômega aqui, tem ômega conjugado também, que é o ômega elevado a 15, ok? Então, ômega elevado a 15 é o ômega conjugado. Tem ômega nona. Ômega nona tem também, deixa eu ver, qual que é o conjugado dele? Isso, o 8, isso. Então, ômega oitava também é o conjugado dele, ok? E assim por diante. Então, toda vez que eu tenho um número complexo, eu tenho o conjugado dele aqui. E no W2 também, ok? No Y2 também, ok? Então, eu fiz aqui eu peguei as raízes 17 da unidade, separei em duas grandes classes, onde eu garanto que, pelo menos, ó, toda vez que uma parcela aparecer, o conjugado dele também vai aparecer nessa soma, ok? Bom,
repare o seguinte, então. Se eu somar y1 com y2, eu estou basicamente fazendo a soma de todas as raízes primitivas, certo? Deixa eu ver se eu falo isso agora. Isso. Ó, se eu somar esses dois aqui, eu estou somando todas as raízes primitivas, ok? E aí, como ômega é raiz desse polinômio, repare que o ômega 16 vai aparecer aqui, o ômega 15 vai aparecer aqui, até o ômega aqui, e daí, quando eu somar com 1, já que o ômega é raiz desse polinômio, vai dar 0. Então, a soma de todas as raízes primitivas, ou então a soma de y1 com y2, vai dar menos 1. Então, por isso está aqui. E aí, se você fizer o produto, se você fizer no braço mesmo, olhar as raízes desse jeito, fizer no braço mesmo aqui o produto, você vai ver que vai aparecer 4 vezes a soma de y1 com y2, ok? Então, vão aparecer todas as parcelas e 4 vezes cada, ok? E aí, então, como a gente sabe que a soma dá menos 1, isso daqui dá menos 4. Bom, usando soma e produto, a gente sabe que, então, y1 e y2 são raízes desse polinômio aqui, certo? Do y ao quadrado, é literalmente soma e produto, né? Então, a soma das raízes tem que dar menos b e o produto das raízes tem que dar o c. E aí, o próximo passo vai ser olhar quem são as raízes desse cara aqui, beleza? As raízes dele vai ser menos 1 mais 17 sobre 2 e menos 1 menos 17 sobre 2, só fazer Bhaskara. E aí, a gente avalia que o y é positivo, tá? Você consegue fazer isso simplesmente... Deixa eu abrir o número complexo aqui. Ó, por exemplo. Eu falei para vocês que eu estou pegando o cara e somando com o conjugado, certo? Então, por exemplo, ômega e somando com ômega elevado a 16. Ele e o conjugado. Quando você soma ele com o conjugado, dá 2 vezes a parte real, certo? Só que qual que é a parte real desse número complexo? Esse número complexo é e elevado a 2π sobre 17i. A parte real dele é o cosseno desse ângulo, certo? Então, a parte real dele vai ser 2 vezes esse segmento aqui que a gente tinha marcado antes, beleza? Desse cara. Então, esse cara é bem grandão, assim. Esse primeiro cara aqui, quando você pega ômega acostumado com ômega 16, é grande. E assim por diante, certo? Só olhando esse desenho aqui, você consegue deduzir que, por exemplo, o y é positivo, então ele tem que ser a raiz positiva do cara, né? No caso, essa daqui. Menos 1 mais raiz de 17 sobre 2, ok? Bom, não satisfeito com essa separação, a gente vai lá, separa o y1 e o y2 de novo, com o mesmo espírito. Então, aqui eu tenho ômega, então eu vou ter o ômega 16, porque é o conjugado dele, ok? Aqui eu tenho o ômega 13, então eu vou ter o ômega quarta, que é o conjugado dele. Faz isso, separa de novo o y1 e o y2. O y1 vai ser separado como x1 mais x2, então quando você soma esses dois dá o y1. E quando você soma o x3 e o x4 dá o y2, ok? Então perceba como é que ficou esses dois números complexos aí. Bom, e mais uma vez, né? Como eu estou somando ômega com o seu conjugado, vai dar 2 vezes a parte real, certo? Então 2 vezes cosseno de 2π sobre 17. E como eu estou, de novo, como eu estou somando o ômega elevado ao cubo com o ômega elevado à quarta, vai ser 2 vezes a parte real desse número complexo, que é a parte real do ômega elevado à quarta, certo? Que é o cosseno de 4π sobre 17. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho esse segmento aqui, né, 2 vezes esse segmento, mais, se você traçar esse cara perpendicular aqui, ó, vai ser 2 vezes um segmentinho pequenininho que está aqui, certo? Então, assim você consegue determinar qual desses é maior do que qual, certo? Então, por exemplo, nesse caso, a gente sabe que o x1 vai ser maior do que o x2. Por quê? Porque essa raiz aqui, o cosseno de 2π sobre 17, é maior do que o cosseno de 2π sobre 17. 2 vezes 2π sobre 17, certo? Esse cosseno de 2π sobre 17 é maior do que o de baixo. E o 8π sobre 17 tá aqui, ó, ele é negativo, certo? Então, evidentemente, o x1 é maior do que o x2, certo? E a mesma coisa você consegue fazer essas avaliações com o x3 e o x4. E aí, com o mesmo processo, a gente sabe que x1 é maior do que x2 e, de novo, usando soma e produto, né, a soma de x1 com x2 dá y1. Então, a soma dá menos b. E, quando você faz o produto, você vai ver que o produto do x1 com o x2 vai dar, na verdade, a soma de todas as raízes primitivas. E a gente sabe que a soma de todas as raízes primitivas dá menos 1. Então, o x1 e o x2 são raízes desse cara aqui. E do mesmo jeito,
x3 e x4 são raízes desse outro cara aqui com a mesma, fazendo a mesma interpretação, ok? E a gente também tem essa relação de ordem aí. E daí com isso, a gente consegue efetivamente dizer quem que é x1 e quem que é x2. Então, x1, x2 e x3 e x4 são esses caras aqui, ok? Bom, até agora, perceba. Deixa eu voltar um pouco. Ó, a gente tinha y1 e y2, ambos são construtíveis, certo? Sem problema nenhum. Só porque a gente conseguiria construir o y1, nada me garantia que a gente conseguia construir o, enfim, o ômega ao cubo, o ômega 16 e o ômega quarta, tá? Eu só consigo construir esses caras. Nada me garantia que eu conseguiria construir as parcelas que, enfim, somando dá ele. Mas, quando a gente conseguiu escrever ele desse jeito, a gente consegue ver que x1 e x2, x3 e x4 são também construtíveis, certo? Porque só envolve raiz quadrada, e raiz quadrada a gente sabe, raiz quadrada, divisão, enfim, soma, e tudo isso a gente sabe construir usando régua e compasso, ok? Próximo passo agora é tomar, mais uma vez, divide de novo o número complexo, agora vamos chamar de Z1, então a gente está fazendo, ó, se você somar Z1, isso. Se você somar Z1 com Z2, vai dar o X1, tá bom? Então, mais uma vez, então quebrando no X1. Por quê? O que a gente está fazendo, na verdade? A gente está tentando achar esse segmento aqui, ó, o 2 vezes cosseno de 2π sobre 17. Uma vez que a gente encontrou esse cara, a coisa acaba, beleza? Uma vez que a gente encontrou o tamanho, escreveu esse cara como uma soma de raízes e de números construtíveis, a coisa acaba, ok? Então é desse cara que a gente precisa. Beleza? E aí, o próximo passo, então, vai ser, de novo, vamos fazer a soma desses dois vai dar x1, esse monstrengo aqui, que é construtivo, tudo bem, é um número feio, não é um racional, isso, não é um número racional, mas continua sendo construtivo, certo? E aí, tudo bem, porque a gente vai ter uma equação quadrática com coeficientes construtivos. E quando você multiplica esses dois, vai dar o x3, ok? E, mais uma vez, né? Olha aqui, né? O cosseno de o 2π sobre 17, né? O cosseno de 2π sobre 17 é grande. Compensação, o cosseno de 4 vezes 2π sobre 17 é pequenininho. Então, o Z1 é maior do que o Z2, certo? E aí, então, a gente consegue que esse cara, o Z1 é maior que o Z2, e ambos são raízes dessa equação aí. Que não é um polinômio com coeficientes racionais, mas é um polinômio com coeficientes construtíveis. E aí, tudo bem, a raiz dele vai ser construtível, ok? Então, o próximo passo é enxergar, então, que por Bhaskara mesmo, a gente consegue dizer que Isso. Duas vezes, né? Porque, veja, Z1 é 2 vezes cosseno de 2π sobre 17. Então, o Z1, usando a Bhaskara, a gente consegue encontrar a solução desse cara, certo? Mas, como eu quero o cosseno de 2π sobre 17, eu dividi, certo? Então, é isso aqui. E aí, substituindo x1, x2 e x3, a gente consegue encontrar o cosseno de 2π sobre 17. Repare que cada parcela que a gente tem aqui é de um número construtível, ok? Então, a gente consegue construir isso aí. Claro que não é fácil e eu não tenho nem ideia de como faz isso, como é que você vai construir esse monstrengo aqui, mas indo com calma e paciência você consegue chegar lá, né? Basta, por exemplo, faz 2 sobre 17, você vai usar esse cara em vários lugares, né? Então aqui, faz 3 sobre 17, né? 3 vezes raiz quadrada de 17, perdão, 2 vezes raiz quadrada de 17. Você vai usar essa parcela em vários lugares, e a mesma coisa 3 vezes raiz quadrada de 17. O próprio raiz quadrada de 17, você vai usar ele em vários lugares. E a coisa mais sofisticada que você vai ter que fazer é, acho que esse cara aqui mesmo, né? O 34 mais ou menos 2 vezes raiz quadrada de 17, raiz quadrada disso. Esse é o mais complicado que você vai ter que construir, mas nada que um bom tempo, com uma boa paciência, não resolva esse problema, né? Bom, o próximo passo, então, vai ser a gente falar sobre a volta do teorema de Gauss-Watzel, né? Então, o que eu falei para vocês quando eu apresentei o teorema de Gauss-Watzel é aquele que te dá a caracterização de todos os polígonos regulares construtíveis, né? Os polígonos regulares construtíveis, eles são da forma 2, eles são o número de lados dele, né? O n é da forma 2 elevado a uma potência
2 elevado a alguma potência, né? Então, uma potência de 2, vezes uma coleção de primos de Fermat, ok? A volta desse teorema sai diretamente desse teorema que Gauss provou no texto dele, né? No Disquistiones Arithmeticae, acho que é assim que fala, de 1821. Então, em 1821, Gauss provou esse resultado, né? Que se P é um primo de Fermat, então o polígono regular de Pelados é construtível com régua e compasso. E foi esse resultado que fez a gente conseguir a volta do teorema anterior, né? Quem provou a ida, que foi o que a gente provou ontem, foi o Wanzel. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei. Bom, então a gente tem esse cara, mas isso aí só me garante que os primos são construtíveis, né? Como é que dos primos você faz pro resto? Do mesmo jeito que a gente construiu o pentágono, do mesmo jeito que a gente construiu o pentadecágono, né? A gente construiu o de 3 primeiro, depois o de 5, e aí só multiplicou as raízes da unidade. E é exatamente isso. Seja P1 e P2, dois primos distintos de Fermat, tome os complexos Z1 e o Z2, né? Esses números complexos aqui, que são as raízes primitivas. Uma delas só, a gente pegou, né? Enfim, essa raiz primitiva. Quando você multiplica, vai dar... Isso. Vai dar esse cara aqui, né? Vai dar esse carinha aqui. Então vai dar uma raiz que vai ser, quando você eleva a π1 vezes π2, ele vai dar 1, então ele está no U π1 vezes π2, mais ainda, esse cara aqui, né, o P1 mais P2, ele é coprimo com P1 vezes P2, certo? Ele é coprimo com um cara, então ele é uma raiz primitiva. E aí, a gente consegue dizer então que Z1 vezes Z2 é uma raiz primitiva da unidade e, por fim... Oh, caramba. Aí. E, por fim, então, desse jeito aqui a gente consegue uma raiz primitiva da unidade, né? Isso. Então, assim, a gente provou isso daí, me garante a volta daquele teorema que a gente apresentou na aula passada, ok? Bom, aqui encerra a parte de construções com regra e compasso, tá bom? A gente não vai mais fazer as... Deixa eu conversar um pouquinho aqui com você. Não, aqui tá bom. A gente não vai mais fazer as construções com regra e compasso, ok? A gente vai passar para outra abordagem. A gente vai fazer outro tipo de construção agora, que são as chamadas construções com origami. Por que seria interessante isso, né? Eu vou mostrar para vocês de prima por que isso é interessante, tá? Então, se você tiver ao alcance das mãos um quadrado, um papel quadradinho, eu não gravar. Eu recomendo que vocês peguem, tá? Pra gente fazer uma brincadeirinha aqui. Se você não tiver à mão, não tem problema. Os movimentos não são muito complicados que a gente vai fazer. Acho que dá para você lembrar e mostrar, enfim, para quem quer que você queira mostrar isso. Veja, eu comecei aqui com papel, ok? Mais ou menos. Foi o que eu consegui fazer no GeoGebra, tá? Me desculpem, eu não sou muito bom no GeoGebra. Eu sei que eu vi na internet um cara fazendo uma animação, de fato, de papéis dobrando e coisa e tal no GeoGebra, mas eu não sei fazer isso, então é isso que eu sei fazer. Bom, seguinte, eu marquei aqui um ângulo qualquer, na verdade não é um ângulo qualquer, é um ângulo bem específico, tá? É um ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus não é construtível com regra... perdão. O que a gente vai fazer vai ser trissectar esse ângulo, tá? O ângulo de 60 graus não é trissectável com regra e compasso. Você não consegue construir o ângulo de 20 graus. Por que não? Porque se você conseguisse construir o ângulo de 20 graus, você conseguiria construir o polígono de 7... acho que é o de 7. Isso. Você conseguiria construir o polígono de 7 lados. E você não consegue fazer, ok? Então, enfim, essas coisas são meio vice-versa, versa-vice. Ok? A gente até mostrou isso. Deixa eu pegar a apresentação aqui. Lá no comecinho, a gente mostrou isso aqui, eu acho. E daí, o slide anterior. Isso. É isso aqui mesmo? Isso, é isso aqui mesmo. Então, isso. A gente até mostrou que esse cara aqui, por exemplo, cosseno de π sobre 9, não dá para ser construído usando apenas regra e compasso, né? Uhum.
repare que isso, π sobre 3 é o ângulo de 60 graus. E o cosseno de π sobre 9 aqui, beleza? O π sobre 9 é o ângulo de 20 graus, ok? Esse cara, então, não é construtivo por quê? Porque o cosseno dele é a raiz desse polinômio, que é irredutível e não é grau potência de 2. Então, não dá para construir ele, ok? Eu falei que era de 7 lados, eu menti, era de 9 lados. Isso, de 9 não é construtivo, ok? O polígono regular de 9 lados não é construtivo. Por quê? Porque esse cosseno aqui, cosseno de π sobre 9, não é construtível, ok? Então, deixa eu deixar aqui a coisa. Deixa eu apertar um Ctrl L e voltar para o meu GeoGebra. Aí. Então, tá bom. Então, eu construí aqui o ângulo de 60 graus. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dobrar o papel no meio, tá? Então, se deu tempo aí de vocês pegarem um papel quadrado, se não, tudo bem, só prestar atenção se vocês conseguem fazer isso depois. Dobra o papel quadrado na metade, fechou? Bom, marca essa linha aqui, tá? Quando você dobrar ele, você vai ver que o papel vai ficar marcado, né? Daí você traça uma reta nessa marcação. Você repete o processo. Dobra na metade da metade, né? Então, uma vez que você dobrou esse cara aqui, uma vez que você dobrou na metade, né? Você marcou essa linha aqui, depois você dobra de volta na metade, né? Então, você leva o segmento de baixo aqui na metade do nosso papel, ok? E aí você marca mais essa linha aqui, ok? Bom, o que a gente vai fazer é marcar esse ponto aqui agora. Tá, beleza. Esse ponto aqui, né? Que é a interseção da reta A com o lado do meu papel, ok? A próxima dobradura que você vai fazer vai ser em torno dessa linha aqui. Você vai me perguntar, tá, que linha que é essa? Bom, é a dobradura que faz... que faz o A2 ficar em cima dessa reta aqui, dessa reta J, e faz o A1 ficar em cima da reta B. Tá bom? Então, é só você pega o teu papelzinho aí, faz essa dobradura de tal maneira que o A2 vai ficar em cima da reta J e o A1 vai ficar em cima da reta B, tá bom? Esse é um movimento que não é muito complicado de fazer com origami, né? Aqui a gente consegue fazer facinho, mas se você tentar descrever esse movimento aqui usando régua e compasso, você vai ver que não dá para fazer e a gente, enfim, vai discutir isso mais para frente, tá bom? E quando você faz esse terceiro movimento aqui, você vai marcar o ponto A1' aqui, ó, ganhou esse pontinho A1' aqui, e a gente vai construir esse segmento. Tá, pronto. E aí, o ângulo que formou, essa parte aqui do ângulo que formou, é exatamente o ângulo de 20 graus. Então tá aí, no dobradura de papel, você consegue trissectar o ângulo de 60 graus. Mais ainda, você consegue trissectar qualquer ângulo, tá? Então, eu falei para fazer o de 60 graus, mas qualquer ângulo. Então, você pega um papel e dobra de tal maneira que forme um ângulo aqui, com um dos vértices do seu papelzinho, onde você quiser, não importa. Faz isso, acho que o ideal é fazer um maior, né? Para você poder fazer os movimentos e enxergar esse último ângulo, senão esse ângulo aqui pode ser muito pequeno, o ângulo beta do final aqui pode ser muito pequeno. Mas, se você fizer isso, parabéns, você dividiu o seu ângulo em 3 partes. Então, portanto, as construções que a gente vai fazer com origami, elas são mais, eu não diria sofisticadas, porque, bom, na verdade você só está dobrando papel, então elas são mais simples. Mas, elas vão além, tá? Elas te produzem mais coisa. O que eu não sei você, mas eu acho fantástico que, aparentemente, você diminuiu suas ferramentas. Por exemplo, com dobradura de papel, você nunca vai conseguir fazer círculo, é impossível fazer círculo. Você consegue marcar retas, né? Não dá para fazer círculo, mas mesmo assim, você consegue fazer essas construções, tá? Bom, vamos prosseguir. Então, agora, só para falar um comentário, eu acho que essa parte de construções com origami, tá? Eu não vou fazer toda
todas as contas, todas as construções, porque dois motivos, tá? Primeiro, eu não sou nenhum especialista nisso, então eu fiquei com muito medo de fazer alguma besteira. E segundo, é que eu não encontrei um software bom para fazer essas construções, tá? O GeoGebra, ele tem suas limitações, principalmente para, enfim, eu vou mostrar os próximos axiomas de construção e você vai ver que, por exemplo, esse movimento que a gente faz aqui do origami, de dobrar o papel para que um ponto pare em cima de uma linha e o outro ponto pare em cima da outra linha, essa construção, apesar de fácil de fazer no papel, ela é muito difícil de coordenar aqui, tá? De construir ela aqui é bem complicado de fazer esse movimento aqui no GeoGebra. Quer dizer, para mim, né? Porque eu não manjo muito de GeoGebra. Se você sabe de GeoGebra bem, talvez você esteja falando para mim aí que deve ser besta de fazer, mas tudo bem. Desculpa, eu não, eu não manjo muito. Bom, vamos prosseguir. Então, o que a gente vai fazer? Assim como a gente definiu quais são os axiomas de construção com régua e compasso antes, a gente vai tentar definir quais são os axiomas de origami agora, tá? De construções com origami, dobradura de papel. A ideia é o seguinte, tudo que você consegue imaginar que você consegue fazer com origami, você consegue fazer aqui, tá? A gente... É mais um mathematiquês para traduzir um movimento simples, que é dobrar um papel, tá bom? Então, vamos começar. A gente começa com o O1 aqui, que dá 2 pontos, a gente pode dobrar uma linha que passa pelos 2 pontos ao mesmo tempo, tá? Só a dobradura de papel. Bom, dado, de novo, 2 pontos, o P1 e o P2, a gente pode dobrar o P1 em cima do P2, né? Então, a gente pode pegar o papel e dobrar o P1 em cima de P2 e a gente constrói essa linha aqui. Veja, esses dois axiomas, por enquanto, se traduzem em traçar uma reta que passa por 2 pontos e achar a mediatriz. E tudo isso a gente consegue fazer com construções de régua e compasso, né? Então, até agora não temos nada de novo. Próximos. O O3 é o seguinte, o axioma 3, né? Dado duas linhas L1 e L2, a gente pode dobrar a linha L1 em cima da linha L2, ok? E aí, formar essa nova reta aqui. Ó, se essas retas se encontram em algum lugar, como eu desenhei aqui para elas se encontrarem, mas elas não precisam se encontrar, tá? Se elas se encontram em algum lugar, você vai simplesmente bissectar o ângulo em que elas se encontram, tá? E traçar a mediatriz. Não, a mediana, perdão. E traçar a mediana do ângulo em que ela, do ângulo em que elas se encontram, tá? No segmento que corta na metade. Esse cara, ou se elas não se cruzarem, você tem que escolher um ponto na linha L1, não importa qual, traça uma perpendicular que passa pela linha L1 e cruza esse ponto, vai encontrar a linha L2 em algum lugar. Marca o ponto, calcula a mediana desses dois caras e pronto, é essa linha de volta. Então, até agora, até o O3, nada de novo. O O4 é o seguinte, você vai pegar a L1 e dobrar em cima, dobrar dela mesmo, né? Então, vou ler aqui. Dado um ponto P1 e uma linha L1, a gente pode fazer uma dobradura perpendicular a L1 que passa por P1, ok? Então, é esse movimento aqui, você vai dobrar a linha nela mesma, ok? Você vai pegar teu papel e dobrar nele mesmo de tal maneira que vai marcar esse segmento aqui, né? Marcar essa reta aqui, e você quer que essa reta passe pelo ponto P1, ok? Então, mais uma dobradura aí que a gente consegue fazer. E aí, nada de novo também, a gente só está construindo perpendiculares perpendicular a uma linha que passa por um ponto, tá? Então, por enquanto, tudo nos conformes. Bom, próxima construção é o axioma 5. Dado dois pontos P1 e P2 e uma linha L1, a gente pode fazer uma dobra que coloca P1 em L1 e que passa por P2, ok? Essa construção aqui, ela... eu fiquei na dúvida, eu ainda estou na dúvida, na verdade, se a gente consegue fazer ela com raio e compasso. Eu acho que sim, mas eu tenho medo de dizer que sim, porque talvez isso implique em umas coisas que você não pode fazer, tá? O fato é que eu consegui fazer ela no GeoGebra de maneira relativamente simples, mas, enfim, ela não é muito besta de ver, né? Não é muito, enfim, ver o que acontece, né? A gente já vou mostrar melhor para vocês o que essa reta significa. Acho que talvez alguns de vocês aí já saibam e devem estar sorrindo. Bom, o O6 você faz a mesma coisa que o O5, só que com dois pontos e duas linhas. Então, eu quero com uma dobradura só, pegar o ponto P1 e levar na linha L1 e pegar o ponto P2 e levar na linha L2, ok? Que foi, se você lembrar, foi o último movimento que a gente fez aqui. Esse definitivamente não tem nas construções com régua e compasso, tá? Esse é, de fato, uma construção nova. Bom, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que é
o axioma 5, ok? Então, deixa eu abrir aqui. O A5 é esse cara aqui. Então, vamos editar. Não quero... Isso. Tá, então deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não quero acabar com a surpresa, então deixa eu apagar esse cara. Não, é aqui que eu quero. Tá, beleza. Ó, o que acontece? Eu vou dobrar de tal maneira que o A caia na reta G e que a marcação que eu faça, né? É isso aqui, né, no caso. E eu sei que o P1 vá para a linha L1 e de tal maneira que a dobradura, né, a dobra que a gente fez, passe pelo P2, né? Então é isso aqui. De tal maneira que a dobra que a gente fez passe pelo B, ok? E aí a gente consegue fazer essa dobradura, né, assim, em diferentes pontos B, né, que a gente consegue ver em diferentes pontos B aqui, ok? Tá? Talvez alguns de vocês já viram que o que acontece aqui, né? Mas para aqueles que ainda não viram, eu vou ligar o rastro. Aí, pronto. Agora eu estou deixando um rastro da dobradura. Isso é equivalente a você pegar o papel e dobrar várias vezes, assim, né? Então você faz essa dobradura, daí você vai, muda o ponto B. Faz de novo uma dobradura, muda o ponto B. Faz de novo uma dobradura, fazendo isso várias vezes. Se você fizer isso várias vezes, você vai ter esse fenômeno que a gente vai fazer. Claro que aqui no GeoGebra vai dar para ver claramente, mas se você fizer no teu papelzinho, né? Faz isso para você ver, né? Imagina que pega o papel de folha de caderno mesmo, pode ser, marca um pontinho lá e vai dobrando de tal maneira que o ponto que está dentro do teu caderno, né, dentro da folha, na parte de dentro da folha que você marcou, ele encontre um dos lados da folha do seu caderno, ok? E aí você vai montando essas marcas e o que você vai encontrar vai ser esse cara aqui, ó. Bom, o que a gente está fazendo, então, ó, que montou ali, né? Veja, é a parábola que tem A como vértice e passa por B, certo? E tem, desculpa, essa linha G aqui como mediatriz, certo? Perdão, diretriz, isso. Reta diretriz, isso. Deixa eu mostrar efetivamente qual parábola eu estou falando. Essa parábola aqui, ok? Então, que tem como foco o A e tem como diretriz ou geratriz? Nunca lembro. Nunca lembro. Eu sempre confundi o nome das coisas. Acho que é diretriz, né? Ou é geratriz? Bom, não importa. Que tem como. Eu vou chamar de diretriz, se eu estiver falando besteira, me desculpem. É o contrário o nome daí. Que tem como diretriz essa reta G aqui, tá bom? O pessoal que fez geometria analítica recentemente deve estar tendo um espasmo de eu estar falando o nome errado. Mas tudo bem. Bom, repare que o que a gente está fazendo, na verdade, é construindo as retas tangentes a essa parábola, tá vendo? Então, sempre que você faz a dobradura, o que você está fazendo, no final das contas, é simplesmente construindo a reta tangente, ok? A reta tangente é essa parábola. Então, a graça do sexto axioma é que você está construindo. Acho que esse daqui é o ideal. Não gravar. Isso. Quando você está fazendo aqui o sexto axioma, né? O que você está fazendo, na verdade, é encontrando uma única reta. Isso. Deixa eu. Não está habilitado o arrasto desse cara, tá? Não, beleza. O que você está fazendo, então, é com uma única reta, encontrando uma reta, e aqui eu não estou mudando, isso, ó, encontrando uma única reta que é perpendicular às duas parábolas ao mesmo tempo, tá vendo? A essa e a essa aqui, ó. Acho que aqui dá para ver melhor, né? Deixa eu sumir com o textinho, isso. Ó, é uma reta que é perpendicular tanto à parábola D, não, a parábola G, isso, quanto a parábola E, ok? Então, acho que era D mesmo. Não sei.
parábola D e parábola E, isso. Que é perpendicular tanto à parábola E quanto à parábola D, certo? E aí o que eu estou fazendo é dobrando o papel para que o A caia na reta F e que o B caia na reta D, ok? Então a dobradura vai ser assim. Tá vendo? Eu estou encontrando uma coisa que é perpendicular às duas ao mesmo tempo. E isso, meus queridinhos amigos, não tem como fazer com raio compasso, tá? Mas ainda eu fui procurar por que sempre existe essa interseção e é um problema duro, assim, não é um problema simples de resolver. É um problema que o pessoal de topologia algébrica, é topologia algébrica? Bom, não importa. É um problema bem complicado, assim, não é nem um pouco simples de resolver esse problema aqui, tá bom? De encontrar ou de provar que existe uma reta que é perpendicular a duas parábolas. Parece que você pode usar a teoria de planos projetivos e essas coisas aí, ok? Então temos todo esse ferramentário de origami aí, de dobradura de papel, e com esses 6 axiomas a gente vai construir, ou pelo menos dizer quais são as coisas que são construtíveis com origami, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... aqui. Vamos gravar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? Então, vamos supor que a gente tem o segmento aqui, certo? Ó, vamos começar exatamente do jeito que a gente começou os números construtíveis, certo? Então, a gente começa o seguinte. A gente tem um segmento de tamanho 1. Então, aqui está meu segmento de tamanho 1, tá? Bom, primeiramente, o que a gente pode fazer é construir a reta aqui, essa reta aqui, a reta G, né? Usando o primeiro axioma, que é simplesmente dobrar a folha de tal maneira que a dobra passe pelo ponto A e pelo ponto B. E depois a gente pode dobrar a perpendicular. Beleza? E desse modo, fechou, a gente tem essa pequena construção. Como é que a gente faria para encontrar o I aqui em cima? Bom, existe, enfim, várias maneiras de fazer isso, né? Uma maneira que eu achei elegante de fazer é, primeiro a gente faz a dobradura da perpendicular aqui, marcou ela ali, fechou. Depois, a gente faz a dobradura, usa o axioma 5, para que esse ponto pare em cima dessa reta pontilhada, certo? Então, pare no ponto... E, isso. E, ainda, que a dobra corte o ponto B, né? Então, especificamente, essa dobre em cima desse daqui, certo? E quando você dobra em cima desse daqui, você consegue marcar esse pontinho aqui, que eu vou marcar 0. Não, desculpa. Não era para ser 0, era para ser 0,1, perdão. 0. Show de bola. Aí, pronto. E aí temos nosso eixo real, nosso eixo imaginário. O 1 já vem marcado porque, enfim, a gente marca ele desde sempre. E o I a gente marcou agora. Não, deixa aquele cara lá, que a gente vai usar ele. O que dá pra gente fazer também, no momento em que a gente faz a dobradura, é também marcar o ponto C aqui, tá? Também marcar o ponto C. Como é que a gente faz isso? É o seguinte, você faz a dobradura, primeiro, do A em cima dessa reta pontilhada aqui. Nossa, por que sumiu uma parte do GeoGebra? Não sei. Da reta pontilhada ali. E no momento em que você faz isso, você dobra de volta, certo? Porque quando você dobrar o A aqui em cima, o A vai ficar em cima dessa reta na altura do C, certo? No ponto C aqui. E aí você dobra perpendicular de volta. Isso. Quando você dobra perpendicular de volta, o que você faz é marcar o ponto C e também o ponto D, claro. Mas você marca o ponto C e aí quando você volta o papel normal, vai estar um X aqui na altura do C. E aí pronto, você conseguiu marcar esse cara. Repare que aí você tem o A, o I, o 1 e o 1 mais I, ok? O 0, o 0, o I, o 1 e o 1 mais I. Bom,
Para construir as alturas negativas, basta você fazer aquela dobradura que é o seguinte. Temos esse ponto D aqui, por exemplo, e eu dobro, dobro a reta G, certo? Para construir uma dobradura perpendicular de tal maneira que a perpendicular passe por D, certo? E quando você faz isso, você vai dobrar, o B vai estar numa altura. Vai estar na altura 0, menos 1. Não, desculpa. Menos 1, 0. Isso, vai estar nessa altura aqui. E aí, enfim, você repete o processo de marcar esse... Enquanto está dobrado, dobra de volta a perpendicular para que, enfim, fique marcado esse cara. E aí a gente vai desse jeito marcando... Desse jeito a gente vai marcando o papel e já viram mais ou menos como funciona. Assim a gente vai marcando por exemplo, aqui a gente tem o 1, o 0, o 1, o menos 1, o i. Do mesmo jeito como a gente fez do 1 para marcar o menos 1, a gente pode fazer do i para marcar o menos i, e esse cara também. E aí, bom, como a gente faz para frente disso? A gente dobra a reta G para que forme essa perpendicular, e aí onde o A cair, a gente marca, ok? E isso é basicamente, então, fazer a reflexão, certo? Então a gente vai refletir o A em torno dessa reta aqui, e aí pronto, marcamos o A', e aí a gente sobe a perpendicular O', e aí assim sucessivamente, pronto, a gente consegue construir todos os números naturais, e mais ainda, não só todos os números naturais, como toda vez a gente consegue subir perpendiculares, tanto no eixo real quanto no eixo imaginário, a gente consegue construir todos os ZIs, ok? Então, ZI, né, são os números que são da forma N mais IM, com N e M inteiros, eles são construtíveis via origami. Nosso próximo papel vai ser construir o 1 sobre N, tá? Via origami, ok? Então, vamos sumir com algumas construções aqui para elas pararem de nos encherem. Esse cara some, eu quero que vocês também. Aí, show de bola. Então, a gente está nessa situação, beleza? A gente tem o eixo real, a gente tem o eixo imaginário, a gente marcou 1 e marcou o i. Na verdade, a gente tem todo o ZI, né? Lembra disso, a gente tem todo o ZI. O que a gente vai fazer? A gente vai lá na casa do caixa-prego, aqui em cima, marcar um segmento aqui, de tal maneira que esse segmento AC tenha tamanho N, tá bom? Então, o que eu vou fazer é, já que eu posso construir todos os ZI, eu vou lá e marco o IN, ok? Tá lá em cima. Lá em cima, tá bom? E aí o que eu faço? Bom, eu vou lá e vou dobrar, fazer a dobradura, que passa por C e B, ok? Esse cara aqui. Tá. Bom, deixa eu voltar no axioma esse. O axioma das perpendiculares aqui, que faz você dobrar uma perpendicular que passa por um ponto específico, com isso, eu também, aplicando esse cara 2 vezes, eu consigo construir uma reta paralela a L1 que passa por P1, certo? Como a gente faz? A gente constrói essa perpendicular aqui, tá. Depois, agora eu considero essa reta aqui e eu construo a perpendicular que passa por P1. E aí eu consigo construir uma reta que é paralela a L1 e que corta P1, ok? Então, eu vou fazer exatamente isso aqui. Eu vou construir a reta paralela à reta que a gente construiu aqui, essa reta pontilhada, ok? Só que passa por D. E aí, vou marcar esse ponto aqui na interseção. Opa. Interseção desse sujeito com esse sujeito. Com esse sujeito. Fechou. Temos aí o ponto F. E o segmento AF mede exatamente 1 sobre o segmento AC. Por quê? Porque, enfim, você tem triângulos que são semelhantes, né? Veja, esse ângulo aqui, o ângulo ADF e o ângulo ACB, eles são iguais porque as paralelas cortadas por transversal, né? Então temos as duas pontilhadas são paralelas e o eixo Y corta eles. Depois, tem ângulo reto nos dois. Então, portanto, os 3 ângulos são iguais, e aí, por semelhança de triângulos, como a gente sabe que esse cara tem tamanho 1, e esse cara, como a gente sabe que esse cara aqui, né, AB tem tamanho 1, a gente sabe que AF tem tamanho 1 sobre o tamanho AC, né? E olha que divertido, se você variar ele aqui, você consegue ver como
a altura do inverso muda, né? Enfim, quando você chega aqui, dá exatamente 1, e aí aqui ele pode aumentar. Claro que a gente, por enquanto, só sabe construir inteiros, né? Então, e do mesmo jeito, se a gente consegue construir esse cara, a gente sobe a perpendicular dele, joga o A em cima do ponto aqui, pá, daí a gente vai marcar um... Deixa eu deletar esse cara aqui. Deletar, vai ser ruim. Deixa eu só fazer ela sumir. Essa reta aqui. Aí. Como a gente tem esse cara, a gente consegue subir a perpendicular. Deixa eu sumir o J também, que não preciso mais dele. A gente consegue subir a perpendicular dele e aí marcar ele aqui também, certo? Daquele mesmo jeito. A gente joga o A em cima dessa reta perpendicular e o segmento que montar, onde cruzar o eixo imaginário, a reta que a gente construir aqui, onde cruzar o eixo imaginário, vai ser exatamente o mesmo segmento aqui, né? Então vai ser multiplicar esse cara por I, no caso. Bom, e aí desse jeito a gente consegue isso, construir o 1 sobre n e o 1 sobre n vezes i, né? O i sobre n, no caso. Bom, o próximo passo é, se dado 2, então o produto deles é construtível, ok? Então, dado 2 números construtíveis, o produto é construtível. Estou pensando em números reais só, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deletar essa reta aqui, eu acho que apagando essa, uma cacetada apaga também, né? Essa reta aqui. Ah, tá. Isso, show de bola. Bom, repare, essa reta aqui, isso. Vamos pegar o C, o que eu fiz foi pegar esse segmento aqui, beleza? E eu vou multiplicar por um segmento que eu vou colocar no eixo real. Na altura que eu quiser, por exemplo, aqui, vai. Eu vou montar no eixo real um segmento que tem medida AF vezes AC, ok? Então, como a gente faz? Mesmo princípio de antes. A gente constrói essa reta aqui, que passa por F e D. E aí eu vou construir isso, uma paralela a essa dada que passa por C. E onde encontrou ponto de interseção dessa reta com eixo real, ponto G lá, tem o meu segmento AG, que tem exatamente a medida AC vezes AF, ok? Então, fizemos aqui o produto. E aí, desse jeito, como a gente tem produto, a gente tem todos os números racionais, tá bom? Todos os racionais, na verdade, I vezes qualquer número racional, ok? E mais ainda, a gente tem, eu não provei para vocês, mas enfim, tem como a gente construir soma aqui e tudo mais. A soma, só você fazer a construção do paralelogramo, quando você está somando dois números complexos, e aqui, enfim, você faz o mesmo speed, você sobe, daí multiplica, daí, enfim, constrói... Ah, bom, eu não expliquei, né, mas o segmento aqui é o produto justamente porque o triângulo ACG e o triângulo ADF, eles são semelhantes, tá? E aí, pronto, o segmento AF vai ser o produto do segmento... perdão, o segmento AG vai ser o produto do segmento AF com o segmento AC, ok? Show. Então... a gente vai denotar por O os números que são construtíveis via origami, mas aí eu estou pensando nos números complexos, tá? E como, dado qualquer operação nos números complexos, a gente sempre pode, escrevendo o número complexo como A mais IB, a gente sempre pode voltar essa operação para as partes reais e parte imaginária dele. Então, a gente sabe que esse cara é, no final, um subcorpo dos complexos. E ele é uma extensão de Q, tá bom? E aí, da mesma forma como a gente consegue fazer para os números construtíveis, os números de origami, eles também têm raízes quadradas. Opa, aqui era para ser R, tá? Desculpa, eu coloquei A e coloquei raiz de R, era para ser era para ser A aqui, tá bom? Então, você consegue tirar a raiz quadrada de um número de origami. Eu não vou fazer aqui, mas dá para você fazer também, tá? Não é muito complicado. Bom, mas eu falei para vocês que os números de origami têm uma coisa mais importante que essa, mais especial que essa, e é agora que a gente vai ver, eu acho que é o verdadeiro poder dos números de origami, tá bom? Das construções feitas com origami. Não quero gravar. Isso, show de bola. Então, mais uma vez, quando você pensa nesse... A gente está aqui usando o axioma 6, certo? Eu estou pegando o B e levando no B' e pegando o A e levando no A', tá?
Então, estou fazendo essa dobradura. E a gente sabe que essa reta I, na verdade, ela é uma reta que é... isso. Que é simultaneamente... deixa eu tirar um pouquinho para cá. Assim. Isso. Assim para ficar mais fácil de ver. Não. Fica mais fácil de ver e eu afasto um pouco para ver melhor. Isso. Ela é simultaneamente... Isso. Perpendicular, tangente, perdão, a duas parábolas, certo? Tangente a essa parábola e a essa parábola, né? Então, o axioma 6, perdão, nos dá uma reta que é simultaneamente tangente a duas parábolas. Bom, então, considere o ponto F1 dado desse jeito, A1, e o ponto F2 dado desse jeito, BC. Com C não zero, tá? Tome ainda a reta y igual a menos 1. Ó, eu tomei aqui o y... Não, eu não tomei A1. Deixa eu deixar AC1 aqui, só pra gente brincar. Bom, qualquer coisa. A1 aqui, eu tô variando, eu posso variar o A, que eu deixei o A livre de variação aqui, para poder variar ele sem muita dor de cabeça. E o B aqui, BC, certo? Então, tem duas variáveis aqui que eu posso variar. E daí, as retas F vai ser a reta y igual a menos 1, e a reta, no meu caso aqui, a reta F aqui vai ser a R1 que eu chamei, e a reta G ali vai ser a R2 que eu chamei aqui, vai ser menos C, tá bom? Então, se você mudar o ponto, muda a reta R2, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer vai ser tentar aplicar o axioma 6 nesses caras, né? Nessas situações aqui. Quando a gente aplicar o axioma 6 nesse cara, a gente sabe que a gente vai estar construindo, então, uma reta L que é tangente simultaneamente a essas duas parábolas. Aqui é geometria analítica mesmo, né? Então, você procura qual que é a equação da parábola que tem como foco o F1 e tem como reta diretriz a R1, ok? Vai te dar esse primeiro cara e a P2 com F2 e a R2, tá bom? Bom, agora o que eu vou procurar vai ser, na verdade, o coeficiente angular dessa reta L aí. O ponto é o seguinte, aqui você usa literalmente a teoria de cálculo, tá? A gente sabe que o coeficiente angular dessa reta vai ser simplesmente pega essa equação e deriva em função de x, tá? Então, pega essa equação, deriva implicitamente em função de x, você ganha que dx sobre dy, ou seja, a inclinação da reta tangente, vai ser x1 menos a sobre 2. Eu estou pensando na reta tangente que passa pelo ponto x1 e y1, tá bom? E do mesmo modo, quando você faz L2 ser tangente a π2, você é o mesmo processo, né? Aqui vai derivar implicitamente em função de x, você ganha a reta, esse cara aqui, né? Então, 2c sobre y2 menos b é o coeficiente angular da reta tangente que passa por x2 e y2, tá? Se você não está muito confortável com essas afirmações que eu estou fazendo, saiba que é só cálculo, tá? A gente só aplicou derivada, senta com calma em casa para fazer essas continhas, você vai ver que vai sair exatamente esses caras. E lembra que a derivada te dá o coeficiente angular da reta tangente, e daí, para você saber o coeficiente angular da reta tangente no ponto, você aplica x1, você aplica o ponto, né? Então, aplica o ponto na derivada. Bom, repare uma coisa, m não pode ser zero. Por quê? Porque eu assumi aqui em cima que c não era zero, tá bom? Veja, por que eu tenho que assumir que c não é zero? Ó, se eu botar c como zero aqui, ó, repare o que vai acontecer. Oh, caramba. Aí. Não, cara. Aí. Uma das parábolas, ela foi degenerada. Ela ficou degenerada, tá vendo? E aí eu tenho uma parábola degenerada. Tá bom? Por isso que eu peço que um dos coeficientes não sejam zero. Bom, então vamos pedir que C é não vazio, não zero, perdão. Ok? E aí, então, a gente tem que L também passa por x1, y1 e x2, y2, e aí usando, de novo, geometria analítica, a gente sabe que o coeficiente angular de uma reta que passa por esses dois pontos você calcula a variação em y e divide pela variação em x, né? Então, y2 menos y1, x2 menos x1. Veja, com a equação de m, essa equação aqui, x1 menos a sobre 2, eu consigo deixar x1 em função de m.
Com essa equação aqui de baixo, eu consigo deixar y2 em função de m, ok? E aí, com as equações de π1 e π2, eu consigo fazer, deixar, por exemplo, y1 em função de m e y2 em função, e x2 em função de m também. E aí, substituindo, eu ganho essas coisas aqui, ok? Essa equação de cima e essa equação de baixo. E aí, simplificando o que tem que simplificar, a gente ganha isso aqui, certo? Então, m é igual a essa fração. Bom, se eu passar o m para lá multiplicando, eu sei que m não é zero, então eu posso simplificar. Então, cortar o m que tá aqui com os m's aqui. Então, eu corto esse 2c aqui, o quadrado aqui e a quarta aqui. E aí, enfim, passando tudo para o mesmo lado, eu ganho essa equação. Então, m ao cubo mais am quadrado mais bm mais c igual a zero. O que isso me diz? Isso me diz que essa reta tangente aqui, ó, essa reta que eu marquei pontilhada, eu chamei de reta I, a inclinação desse bicho, se eu marcar aqui a inclinação vai ficar... Ah, tá, ficou bem ruim ali, mas tudo bem. A inclinação desse camarada, isso, aqui. A inclinação desse sujeito é, então, a solução dessa equação de terceiro grau. Tá vendo? A inclinação dele vai ser a equação. E eu posso mudar aqui as... Oh, não. Ah, tá. Bom, tudo bem. Deixa eu sumir o valor dele aqui para só aparecer ele. Isso. E daí, enfim, A1 é igual a 2, eu marquei ele duas vezes, mas não tem problema. Bom, se eu mudar aqui, eu posso mudar aqui como eu quiser a minha parábola, e a inclinação, a inclinação aumenta, diminui, a inclinação dessa reta aqui vai ser, no final, a solução daquela equação de terceiro grau ali, certo? Então, só usando dobradura de papel, lembrando que, enfim, quando a gente está fazendo dobradura de papel, a gente não está pensando exatamente nessas parábolas, né? Deixa eu fazer as parábolas sumirem. A gente não está pensando exatamente nas parábolas. A gente está literalmente pensando que dobradura tem que fazer para que o A caia no A' e o B caia no B'. Ou seja, que o A caia na reta F e que o B caia na reta G. Basta fazer essa dobradura aqui, ó. Quando você faz esse processo, o que você ganha é a solução de uma equação de terceiro grau. Então você consegue resolver equação de terceiro grau, ou não exatamente resolver, né, mas enfim, apresentar uma solução que vai ser dada pela inclinação de uma reta. Eu sei que isso não é bem simples de depois traduzir, mas é possível fazer, claro. O que acontece é que você ganha, então, só usando dobradura de régua, dobradura de papel, né, você consegue resolver uma equação de terceiro grau, ok? E daí, olha como é divertida essa coisa aqui. Deixa eu... Por exemplo, se a gente zera o A, a gente zera o B, no final o que você está calculando é simplesmente a raiz cúbica de um número. Nesse caso, como eu quero que... é o zero daquela função aí, né? Como eu quero, enfim, é o zero daquela função, vai ser a raiz cúbica de menos 4,5 nesse caso, né? Mas se eu deixar um número bonitinho, ali, esse cara, a inclinação dessa reta me dá a raiz cúbica de menos 4. Ou então, quer ver, de um valor que a gente sabe, por exemplo, do 1 aqui. Aí, ó. Do 1, raiz cúbica de menos 1. A gente sabe que é menos 1, certo? E aqui, né? Raiz cúbica de... Você tem que... Enfim, é o zero dessa equação aqui, né? O zero dessa função. Então, é o 1, né? Enfim, raiz cúbica de 1, que é 1. E aí, claro, que a gente pode fazer, por exemplo, do 8, né? Do 8 a gente sabe qual é a raiz cúbica. E aí é divertido ver. Então, aqui. Raiz cúbica de 8, que é 2, certo? Então, tá aí. A gente consegue calcular raízes cúbicas desse jeito. Fechou? Então, voltando para as nossas... mais ainda, né? Então, de novo, é a inclinação dessa reta, tá? Que ponto que tem que ser? Deixa eu pedir para o B... Deixa eu pedir para o B mostrar
o valor e o A mostrar o valor também. Nome e valor. Então, e a reta G. Você tem como mostrar o nome e o valor. Isso. E a reta aqui também. Show. Então é o seguinte. Para você calcular a raiz cúbica de 2, por exemplo, né? Bom, eu sei que de 8, por exemplo, a gente sabe que é 2, claro. Mas o que você vai fazer? Você vai marcar o ponto que é menos 8, menos 8, 0, e o ponto que é 1, 0. Aí você traça a reta menos 1 e traça a reta 8. Y igual a menos 1 e a reta x igual a 8. E aí, qual é a dobradura que você vai fazer? Você vai pegar o A e jogar na F1 e o B e jogar na G. Okay? Na E e na G, ok? Então, o B e jogar na G. E aí, parabéns, você fez essa marcação aqui no papel e a inclinação dessa marcação é 2, que é a raiz cúbica de 8. Fechou? Então, é assim que a gente calcula efetivamente, ou melhor, né? Enfim, se você deixar esses caras variando aqui, né? Você consegue resolver várias equações de terceiro grau, né? Eu acho que, enfim, eu não sou nenhum especialista nisso, eu estudei isso, de novo, só para apresentar esse seminário, mas eu acho que a força das construções de origami está nesse fato aqui, tá? De que você literalmente consegue resolver, por exemplo, equações polinomiais de terceiro grau usando só a dobradura de papel. Bom, vamos prosseguir então. E aí, com isso, eu vou dizer que se x é um número real que é construtível via origami, então a raiz cúbica dele também, daquele jeito que a gente fez, né? Enfim, claro que é inclinação, mas daí você passa para um lugar onde você precisa fazer com que esse pontinho aqui seja 1, né? E aí, pronto, esse ponto aqui é o raiz cúbica, né? Show. E aí, se Z ele pertence aqui desse jeito, a gente consegue definir a raiz cúbica de Z como sendo, bom, tira a raiz cúbica da magnitude, né, do módulo, e divide o ângulo por 3. E aí, como a gente consegue dividir ângulos, como a gente consegue trissectar ângulos também usando dobradura de papel, então a raiz cúbica de um número complexo é origami construtível, ok? E aí, a gente tem o teorema que é parecido com o teorema de construtibilidade com raio e compasso, que é o seguinte: se alfa é um número construtível via origami, né, pertence aos origamis, origamis construtíveis, isso acontece se e somente se existe uma sequência de subcorpos, né, uma torre de corpos, né, um contido dentro do outro, de tal maneira que alfa está contido no último aqui, e, mais ainda, o grau de cada um vai ser ou 2 ou 3, tá? Bom, como é que prova isso? É parecido com o que a gente provou no caso anterior, né? Você vai simplesmente mostrando que o máximo que você consegue fazer com essas construções de origami é resolver equações de primeiro, de segundo ou de terceiro grau, tá bom? E aí a gente consegue concluir isso aqui. E aí, para finalizar, eu vou mostrar esse teorema aqui, que é que um polígono regular de n lados é construtível via origami, se e somente se n antigamente a gente tinha uma potência de 2 vezes vezes uma coleção de primos de Fermat, né? Aqui vai ser uma potência de 2 vezes uma potência de 3 vezes uma coleção de primos que tem essa forma, não são primos de Fermat, né? São 2 elevado a c vezes 3 elevado a d mais 1, né? Os primos de Fermat é só 2 elevado a c mais 1, certo? Então, é dessa forma. Veja que, por conta desse teorema, a gente sabe que todo polígono que é construtível com régua e compasso também é construtível com origami. Mas a gente ganhou mais coisas, tá? A gente ganhou coisas novas. Isso. Uhum. Se você olhar o heptágono, isso, o de 7 lados, né? Veja, 7 não é um primo dessa forma, nem é uma potência de 2, nem é uma potência de 3, certo? Não, 7 é. Tá certo. Qual que não é? O de 9? Não.
Bom, não sei. Tem caras, eu não lembro agora, desculpa. Tem caras que não são também construídos via origami e nem por régua e compasso, tá? Então tem caras que não estão nem em um ambiente nem outro. Mas você ganha gente pra caramba, por exemplo, é isso. O próprio de 7 lados, ele é construtível via origami. E tá aqui uma maneira de efetivamente construir ele usando origamis, tá? É, Bom, eu vou mandar esses slides para o pessoal do PET. Imagino que eles vão deixar em algum lugar, então você pode ver e tentar na intimidade do celular em casa. Você vê que tem uns passos que são mais sofisticados aí para fazer, mas todos usam só os axiomas que a gente definiu. Todos os passos aí usam exatamente os axiomas que a gente definiu, só eles e nada mais. E aí no final você acaba com um heptágono regular na sua mão. Eu tentei fazer em casa e não deu certo, tá? Eu sou péssimo nessas construções com origami, mas se você quiser fazer, tá aí bonitinho, tá? Bom, então a gente encerra por aqui a apresentação e eu quero primeiramente agradecer a presença de todos, agradecer de novo o Pet pelo convite, agradecer em especial a Priscila que realizou o convite e fez a sugestão, e dizer que fazia muito tempo que eu queria estudar essas construções com origami, mas eu nunca tinha tido um motivo, né? Daí para esse seminário eu tive, então eu estudei. Daí, então, mais uma vez agradecer por conta disso. Agora eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, para eu tentar responder aí. Eu queria saber. Ah, eu não estou conseguindo ver o chat, então se vocês estão fazendo perguntas no chat, eu não estou vendo, perdão. Nem sei como faz para eu deixar, para eu conseguir ver aqui. Bom, sei lá. Ah, se alguém tiver sentir o coração tocado e ler a mensagem, enfim, se alguém fez uma pergunta no chat e outra pessoa sentiu o coração tocado para ler a pergunta em voz alta, eu agradeço. Mas se ninguém fez pergunta nenhuma, nem nada, então acho que estamos encerrados. Beleza? Então, então é isso aí, gente. Muito obrigado de novo pela presença. Até mais.